Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Mari e na aula de hoje daremos continuidade ao conteúdo de Segunda Guerra Mundial. Essa é a aula de número 2. A aula de número 1, que eu falo sobre as causas da Segunda Guerra Mundial, se encontra no canal. O link dessa aula está logo abaixo na descrição desse vídeo. E antes de iniciarmos o conteúdo, eu gostaria que vocês deixassem o seu like, se inscrevessem, assim ajudarão a divulgar o meu canal. Os acontecimentos ocorridos nesse período entre guerras foi marcado por uma grande depressão associada a grandes tensões políticas, econômicas, culminando com a ascensão dos países totalitários da Europa e também de outros países do mundo. Durante esse período entre guerras, houve muitos conflitos esses que contribuíram bastante para que houvesse a Segunda Guerra Mundial. Dentre esses conflitos, podemos destacar a invasão da Etiópia em 1935 pela Itália. Podemos também destacar a Guerra Civil Espanhola, que foi vista por muitos historiadores como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Por que um ensaio? Porque durante essa Guerra Civil Espanhola, muitos países tiveram a oportunidade de treinar seus soldados, de testar seus armamentos, testar suas estratégias de bombardeio, de ataques. Também podemos citar a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Essa guerra serviu para mostrar que os japoneses, além de uma potência industrializada, também eram uma potência militarista. De 1938 a 1939, houve um conflito entre a União Soviética e o Japão. A União Soviética derrota o Japão, deixando a potência japonesa envergonhada, humilhada diante a derrota. Em 1939 houve a invasão da Ubânia, assim como a Etiópia, foi invadida pela Itália. A expansão territorial alemã também foi uma causa muito importante para a Segunda Guerra Mundial e foi posta em prática por Hitler, que sonhava com essa expansão desde 1920. E depois da crise de 1929, depois da Primeira Guerra Mundial, é que ele começa a pôr seus planos em ação. Primeiro ele começa a perseguir as pessoas que eram contra o nazismo, contra suas ideias malucas. Começou também a perseguir os comunistas, a ala da esquerda, que era contra o nazismo. A Alemanha estava muito insatisfeita com aquelas regras impostas pelo Tratado de Versalhes lá no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Porém, Hitler começou em 1935, começou a quebrar essas regras. Hitler criou uma aviação de guerra, modernizou a marinha, contratou soldados que até então era proibido na Alemanha. A Alemanha já tinha uma quantidade estipulada de soldados e não poderia mais contratar soldado algum. Hitler quebra essas regras, nem a Alemanha, muito menos a França, levantou uma palhinha para tentar impedir os avanços de Hitler, as quebras de acordo. Ela estava assim meio que apoiando tudo, porque eles sofreram muito durante a Primeira Guerra Mundial e queria impedir que outros conflitos como aquele acontecessem. Em 1938 foi a vez de Hitler invadir a Áustria, que meio que gostou de ser abalcanhada por Hitler.
Depois da Áustria foi a vez da região do Sudeto, uma região da Tchecoslováquia. A tentativa de ocupar a região do Sudeto causou uma certa tensão nos países da Europa. Por isso foi criada a Conferência de Munique pelo Reino Unido e França. E foram convidados para essa conferência os líderes do Reino Unido, da França e da Alemanha. Nessa conferência iriam se discutir uma estratégia para conter, novos conflitos. Na Alemanha eles fizeram um acordo. Hitler poderia ocupar todo o território do Sudeto, mas em troca ele teria que parar com a sua expansão. Então, a partir de ali, chega de invadir territórios. Estava bom o território alemão, estava muito grande, chega. Só que Hitler quebra o acordo invadindo a Polônia. Lembrando aí que a Polônia fazia parte da Alemanha lá antes da Primeira Guerra Mundial. Foi um território que, devido ao Tratado de Versalhes, a Alemanha teve que ceder. Agora, Hitler acha no direito de levar de volta o que era deles. Nesse contexto, houve vários acordos de paz. No fim de março de 1939, Inglaterra, França e Polônia fazem um acordo entre si e mandam um recado para a Alemanha, dizendo que a expansão territorial sobre a Polônia estava cancelada. Outro pacto que causou uma tensão muito grande foi o Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética, principalmente para a França, que via a União Soviética como um aliado se caso houvesse uma guerra. E esse Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética seria por 10 anos, mesmo se houvesse uma guerra na Europa. Só que a Alemanha e o soviético, eles fazem um acordo de que, se por acaso houvesse uma guerra na Polônia, quem vencesse a guerra, iria dividir esse território ao meio. Nessa suposta união aí, houve acordos muito importantes, acordos comerciais, acordos políticos. Uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que entre 1939 e 1941, grande parte da munição como minério, petróleo, que abastecia a guerra ali, vinha da União Soviética. Nesse contexto, Hitler organiza um ataque à Polônia para 26 de agosto. Porém, acontece problemas lá e ele acaba adiando esse ataque para 1º de setembro de 1939. Reino Unido e França declaram guerra à Alemanha. E ali, nesse momento, se inicia a Segunda Guerra Mundial. E o desenrolar dessa guerra, o que aconteceu, consequências dessa guerra, a gente vai ver em um outro momento, em um outro vídeo, tá? E a gente fica por aqui. Espero que vocês gostaram. E não se esqueçam de deixar o seu like, de curtir o canal.